Em 20 minutos, tudo pode mudar. Ouvintes da Band News FM de diversas regiões do Nordeste do país relatam falta de energia elétrica nesta tarde de quarta-feira. Falávamos agora há pouco com a nossa reportagem na Bahia, de apagão ou de falta de luz em várias regiões da Bahia, principalmente da capital baiana, Salvador, e chegam mensagens de ouvintes de outras regiões também falando sobre falta de energia. Nosso ouvinte que não assinou fala de falta de energia em Manaus, Alagoas, Recife. Nosso outro ouvinte também fala, conferi pessoalmente, Salvador sem luz, Recife sem energia elétrica, em Caucaia, no Ceará, também sem energia elétrica. Queda de energia em Fortaleza, região metropolitana de Recife, semáforos apagados, um caos. São várias as mensagens que chegam com os nossos ouvintes. Nossa reportagem apura ainda o motivo dessa falha no sistema. Renan Suquevicius tem mais informações. A Eletrobras Distribuição do Amazonas informou que um circuito do linhão de Tucuruí, que atende o estado do Amazonas, saiu de operação e possivelmente outros estados também foram afetados, como a gente já vem descrevendo aqui, os nossos ouvintes relatando essa falta de luz em estados do Norte e do Nordeste. A distribuidora aguarda um posicionamento do operador nacional do sistema elétrico para informar mais detalhes aos clientes. A Eletrobras Distribuição Amazonas reitera, que está aí ajudando a população para fazer com que volte a luz aí ser fornecida nesses locais. Estabelecimento da energia, Estabelecimento da energia. Nossa equipe já informa a falta de luz na capital do Amazonas, em algumas cidades do interior, também na capital do Tocantins, Palmas e em São Luís, no Maranhão, na região nordeste do país. Chegam mensagens agora de ouvintes do sudeste do país. No Rio de Janeiro, área sem luz, em alguns pontos parou, mas voltou logo em seguida. Em São Paulo também, na região da ABC Paulista, em São Caetano, na Aclimação, na zona sul da cidade de São Paulo. À medida que a gente vai falando, vão chegando as mensagens aqui dos nossos ouvintes. A gente vai trazer mais detalhes sobre esse assunto aqui ao longo do Band News em alta frequência. A gente continua falando sobre essa queda de energia elétrica no fornecimento de energia em várias regiões do país. Estamos em contato com o Felipe, nosso ouvinte que está em Salvador. Como é que está a situação por aí? A luz já voltou? Onde é que você estava? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Débora. Eu estou na rodoviária de Salvador, em frente a um dos maiores shoppings de Salvador, que também está sem luz, só está mesmo funcionando geradores para as luzes de emergência, mas lojas estão fechadas. Na rodoviária também, até as lojas de alimentos só estão funcionando mesmo as luzes de emergência. Que horas que faltou luz? Desde que horas que você estava aí? Olha, por volta agora são 4h30, por volta de 15 para as 3h30, por aí. 15h30 no caso. Uhum. E você falava que estava na rodoviária, isso não acaba afetando, enfim, as passagens, a movimentação na rodoviária, só para os passageiros, como você dizia, as lojas do terminal que estão fechadas. Então, no caso, eu fui comprar, porque eu moro na região metropolitana. Então eu fui comprar passagem, eles não estão vendendo passagem, eles estão vendendo apenas o ticket, que é a taxa de embarque, e as passagens estão sendo pagas diretamente aos motoristas mesmo. Uhum. Então isso está assim afetando a venda também de passagens municipais, intermunicipais e para outros estaduais também. Muito bem, Felipe, obrigada pela participação aqui na Band News FM. Nada. Falávamos com o nosso ouvinte que está em Salvador, relatando essa falta de energia elétrica. Silvia Correia, da nossa equipe da Band News FM, tem mais informações. Boa tarde para você, Silvia. Boa tarde. Ela me ouve? O apagão atinge neste momento, gente, pelo menos 13 estados do Norte e Nordeste. Falta energia em Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia, Manaus e Tocantins. A falta de luz foi registrada em todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte. Persiste. A energia caiu por volta de 13h30, 13h40. Isso varia entre as cidades. As capitais estão afetadas, muitas cidades da região metropolitana desses estados e vários municípios do interior. Aqui na Bahia, além de Salvador, não há energia elétrica nesse momento em Vitória da Conquista, Jequié, Juazeiro,
Cruzeiro, cidades grandes do estado. O metrô de Salvador foi fechado pela segurança. As escolas já chamaram os pais para que as crianças saiam mais cedo para casa. A nossa equipe procurou o operador nacional do sistema e ele ainda não se manifestou. Em Salvador, todos os semáforos estão apagados, os agentes de trânsito aí começam a chegar nos cruzamentos para controlar o trânsito de veículos nesse momento, que é a saída das pessoas do trabalho. Silvia, então você falava sobre essa queda no fornecimento de energia por volta das 3:30 da tarde. Como você ressaltava, em algumas regiões o fornecimento já foi restabelecido, em outras ainda há falta de luz, é isso? Olha, aqui em Salvador ainda há falta de luz em toda a cidade, nas cidades do interior da Bahia também, e nas principais capitais o fornecimento de energia segue interrompido. A gente ainda não tem notícia do restabelecimento em nenhum município com 100% de certeza. É importante, Débora, te dizer que aqui na Bahia, por exemplo, os nossos celulares não estão funcionando. A gente estão todos sem serviço de qualquer operador. Eventualmente eles funcionam. A internet caiu, então tá tudo a comunicação está bastante difícil nesse momento. A gente não tem notícia de que a energia tenha sido restabelecida em alguma cidade, pelo menos de forma definitiva. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Repetindo a informação para o ouvinte da Band News FM, pelo menos 13 estados brasileiros estão sem energia elétrica. Relatam falta de luz, falha no fornecimento de energia. Em alguns locais a luz já retornou. Tem mensagens de interrupção em várias áreas. Vou pedir para a Silvia Correia repetir. A Silvia falando diretamente de Salvador, uma das áreas afetadas. Quais são esses estados que tiveram falha no fornecimento de luz? Silvia, por favor. A gente perdeu o contato com a Silvia Correia. Tem mensagens de interrupção em áreas como Amazonas, Tocantins, daqui a pouquinho ela vai trazer mais detalhes. Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, além da Bahia, como dizemos agora há pouco. Pois não, Silvia? Vamos completar essa lista. Coisa, eu não consegui te ouvir. Eu tava falando dos estados, né? Amazonas, Tocantins, Maranhão, Pernambuco. Você tem a lista completa aí? Ceará? Tenho, vamos lá então. Eu até mencionei Manaus, né? Dos estados, Manaus. É uma correria tão grande nessas coberturas que a gente se atrapalha um pouco. Então, Amazonas, Tocantins, Bahia, Maranhão, Pará, Rio Grande do Norte, Amapá, Pernambuco, Piauí, Paraíba, Ceará, Sergipe e Alagoas. A gente vai continuar falando sobre esse assunto. Tem mais informações, né, Gabriela Maia? Os ouvintes escrevem pra cá. Tem ouvinte falando de Salvador. O Harrison tá 1 hora no aeroporto de Salvador. Diz que tá completamente sem luz por lá. Ouvintes falando também de Fortaleza. E a gente tem mais informações que chegam do Nordeste do país. Fala o Yuri Quiroga. Em João Pessoa também há relatos de vários bairros da cidade sem energia desde por volta das 4 da tarde. Os semáforos das principais avenidas da cidade estão apagados e a gente já começa a notar primeiros pontos de engarrafamento nos principais corredores aqui de João Pessoa. A assessoria da companhia responsável pela energia elétrica aqui na Paraíba diz que o problema não é localizado, não é um problema pontual e que é originado de uma pane elétrica vinda da CHESF, da Companhia Hidrelétrica do São Francisco. Isso é a justificativa oficial da companhia elétrica responsável aqui da Paraíba. Mesma justificativa adotada pela CELP, que é a Companhia Energética de Pernambuco, onde também há relatos de falta de energia em Recife, na região metropolitana e também em várias cidades do interior. A justificativa dada pela Companhia Elétrica aqui da Paraíba é a mesma dada pela Companhia Elétrica de Pernambuco. Lá também tem registro de falta de energia, de problemas no funcionamento dos metrôs lá na região metropolitana de Recife. Cerca de 400 mil passageiros estão sendo prejudicados nesse momento, de acordo com a CBTU lá em Recife. E, por enquanto, apesar de a gente ainda não ter o posicionamento oficial nem da CHESF, nem também do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a justificativa das companhias elétricas estaduais aqui da Paraíba e também de Pernambuco é de que essa falta de energia foi causada por uma pane elétrica lá na CHESF, na Companhia Hidrelétrica do São Francisco, atingindo vários estados do Nordeste.
Obrigada, Yuri, pela sua participação. E chegam mensagens aqui de ouvintes, não só do Nordeste do país, mas alguns ouvintes também de São Paulo, por exemplo, falando sobre queda de energia. Ainda não há confirmação se esse caso ou esses casos são pontuais ou estão relacionados a essa falha no Nordeste do país. O Emílio fala de falta de luz na zona norte da cidade, um apagão de 10 minutos. Em Santana, faltou energia por 40 minutos. É o Armando que informa. Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, também com apagão, mas foi rápido, uns 10 minutos, informa nosso ouvinte Ágata. Tem mais mensagens chegando de ouvintes de outras regiões também, informações com a nossa reportagem no Rio de Janeiro. Pablo Ribeiro. Gabriela, o ONS, o Operador Nacional do Sistema, disse que vai comunicar em cerca de 10 minutos o motivo desse apagão em várias unidades da federação aqui no país, principalmente no Norte e Nordeste. Aqui no Rio de Janeiro, há apenas pontuais faltas de energia, principalmente na Barra da Tijuca, também em Campo Grande, 2 áreas da zona oeste do Rio de Janeiro. O ONS deve divulgar, então, em 10 minutos o motivo desse apagão. Não deve haver nenhuma coletiva de imprensa, ou seja, nenhuma explicação formal com relação a entrevistas e tudo mais, mas essa nota deve ser divulgada em poucos minutos e a gente volta aqui na programação a atualizar. Obrigada, Pablo, por sua informação. Então a gente vai trazer mais detalhes para o ouvinte da Band News FM. Já faço convite para você participar também aqui do nosso WhatsApp. Tá em alguma região sem luz? Conta pra gente no 11 999 592 100. Ainda do Rio, né? O Pablo Ribeiro falava. Nosso ouvinte que não assina fala em alguns pontos a luz parou, mas voltou logo em seguida. Em Fortaleza tem muitos ouvintes falando da situação em Fortaleza. Tá um caos na cidade. Ouvinte que não assina mensagem. Faltando energia elétrica aqui em Maceió ainda também. E o Felipe, o nosso ouvinte de Salvador, fala, acabei de conversar com a minha mãe que está em outra cidade, na Bahia, ela está com a internet, mas a linha fixa sem. Então acabou afetando também o serviço de telefonia, de acordo com o nosso ouvinte. Varia bastante de estado para estado. Alguns estados têm apagão completo. Rio Grande do Norte, por exemplo, todos os municípios afetados por essa queda de energia, mas outros estados, como o Pernambuco, você citou aí a Bahia, alguma variação de município para município. Em Belo Horizonte, falávamos não só do Nordeste, mas também no Sudeste do país, com relatos em alguns pontos de São Paulo, no Rio de Janeiro. Nossa repórter Maria Fernanda Sinini fala de Minas Gerais. Houve também queda no fornecimento por aí. Maria Fernanda, como é que está a situação agora? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Sim, em Minas Gerais também houve queda de energia em algumas regiões, mas em todos os locais aqui de BH, principalmente, já foi restabelecido essa queda de energia. Contudo, a CEMIG, que é a companhia que administra a luz aqui no estado, não soube informar quais nem quantos municípios foram afetados, nem por quanto tempo. A companhia disse apenas que o caso ainda está sendo apurado. Obrigada por suas informações. A gente vai continuar acompanhando também aqui com a nossa reportagem. Se você ligou o seu rádio agora, estamos falando do relato de falta de energia elétrica em pelo menos 13 estados do país, a maioria no Nordeste do Brasil. São várias mensagens que chegam à medida que a gente vai falando sobre a queda no fornecimento de energia. As mensagens vão chegando também de outras regiões. São estados que estão sem luz. Por exemplo, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia, Amapá, Piauí, Sergipe, Pará e também Alagoas. Além desses pontos, né, desse fornecimento, dessa queda no fornecimento de energia em alguns pontos de São Paulo, Rio de Janeiro. Agora o relato também em Belo Horizonte. Você pode participar do nosso WhatsApp no 11 999 592 100. Informações que chegam com a reportagem da Band News FM em Fortaleza. Fala Sávio Manfredini. Ouvintes de diversas regiões de Fortaleza e também em todo o estado do Ceará têm relatado falta de energia, semáforos apagados, muita confusão no trânsito e telefones sem sinal aqui na capital cearense. Os ouvintes da Band News FM Fortaleza têm nos passado essas informações. A Enel, empresa responsável pela distribuição de energia aqui no Ceará, ainda não se pronunciou oficialmente sobre essa falta de energia. Por enquanto, ainda também não há informações sobre cancelamentos de voo, nem também de serviços como o transporte alternativo e também o transporte público na cidade. Há relatos também de falta de energia no estado do Maranhão, especialmente na capital São Luís. Em Fortaleza, agora, céu aberto. A temperatura é de 31 graus.
Muito calor e muito trânsito em Fortaleza. O Carlos mandou uma mensagem pra cá no nosso WhatsApp falando que tá um trânsito enorme, um caos, tudo parado, tô no ônibus há 45 minutos, sem energia geral, semáforo sem funcionar, o trânsito acaba bastante afetado, algumas lojas também sem luz. Agora há pouco a gente falava com o nosso ouvinte que está em Salvador, ele tá na rodoviária, no terminal rodoviário, bem em frente ao shopping da capital baiana, e falava, bom, as lojas no shopping, algumas até fecharam, outras funcionam com um sistema de geradores, né? Mas a situação fica bastante complicada. O Pedro Paulo também escreve de Fortaleza, diz que a cidade está toda parada justamente pelo que você falava, Débora, falta de semáforos funcionando, enfim, o caos por lá. Ele diz que está muito complicado circular por Fortaleza. Entramos em contato com o operador nacional do sistema elétrico, ainda não há manifestação sobre essa falta de energia em grande parte do Brasil, principalmente nos estados do Nordeste. Ainda não tem um posicionamento, uma manifestação do operador nacional do sistema elétrico sobre esta falha no fornecimento de energia em pelo menos 13 estados do país, principalmente do Nordeste. São muitas as mensagens que chegam aqui, na Paraíba, ainda sem energia elétrica, informa ouvinte que não assinou, final de telefone 5033. O Carlos, aquele nosso ouvinte que está em Fortaleza, falando do trânsito, 45 minutos parado, tá dentro do ônibus, Carlos, boa tarde. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes da Band News. É verdade, estou aqui pelo menos 45, 50 minutos aqui numa avenida e nada anda direito, né? Inclusive o motorista tomou cuidado de abrir as portas do ônibus para poder entrar melhor circulação de ar, quando as pessoas desistirem e irem a pé para casa. As pessoas tiveram que descer do ônibus, estão indo a pé, é isso? Não dá para percorrer esse trajeto? Algumas delas, né? Não todas, eu ainda estou aqui. A situação, a ligação está oscilando um pouquinho. Quero agradecer o Carlos, ligação telefônica está um pouquinho complicada, mas deu para entender a informação dele. Tem que abrir, enfim, as janelas do ônibus, o pessoal desceu seguindo rumo a pé, porque o semáforo sem funcionar, o trânsito, um nó, e essa situação de quem está em Fortaleza nesta tarde de quarta-feira. A Silvia Correia, nossa repórter em Salvador, está em contato conosco novamente, tem mais informações. Silvia. Débora, o Aeroporto Internacional de Salvador ficou 10 minutos sem energia elétrica até que o gerador começasse a funcionar. Não houve atraso em nenhum voo, segundo a concessionária Vansi, que administra o aeroporto. Agora já tem 1 hora que 13 estados do Norte e Nordeste são afetados pelo apagão. A gente listou os estados há pouco, rapidamente de novo: Alagoas, Amazonas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins. Todos os municípios do Rio Grande do Norte estão sem luz, todos. Em Sergipe atinge cerca de 47 municípios. Aqui na Bahia a gente ainda não tem esse dado. A Coelba, que é a empresa de energia do estado, não tem essa informação por enquanto, mas atinge quase toda a região metropolitana, nas cidades que a gente já pôde entrar em contato, e muitas cidades do interior, Jequié, Feira de Santana, Juazeiro. Os telefones celulares da maior parte das operadoras seguem fora de serviço. Alguns shoppings voltaram a funcionar com gerador, outros estão completamente escuros. As escolas aqui de Salvador já chamaram os pais para que busquem as crianças mais cedo e o trânsito está caótico, Débora. Aqui em Salvador, o órgão de trânsito é a Transalvador. Ela monitora 315 quilômetros de ruas e avenidas. Nesse momento, 96 estão na situação chamada de crítica pela Transalvador. Então, deslocamentos aí abaixo de 10, 15 quilômetros por hora. O operador nacional do sistema ainda não apontou uma causa oficialmente. A Chesf, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, também não. E a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, disse que só vai se pronunciar depois da resposta do operador nacional do sistema, Débora. Obrigada, Silvia. Aqui em Manaus apagou geral. Francisco, nosso ouvinte, fala que só tem uma operadora de telefone que está funcionando, e mesmo assim bem lento, mas funciona, informa o nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp. Cláudio Marcos, de Brasília, tem algum posicionamento oficial de autoridades do governo em relação a esse apagão, se a gente já pode chamar dessa forma, Cláudio? Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Débora, boa tarde aos nossos ouvintes. Pois é, o Ministério de Minas e Energia, a princípio, ainda estava buscando informações sobre esse apagão que vinha atingindo aí, como a Band News está informando, pelo menos 13 estados, e chega
agora a informação que o ministro recebeu agora há pouco, essa informação de que pelo menos linhas da usina de Belo Monte foram energizadas, e aí isso teria gerado esse colapso no sistema. Então essas linhas, pelo menos 2 linhas, teriam sido colocadas em operação na usina de Belo Monte, elas teriam sido energizadas e isso teria provocado então, a princípio, esse blackout, esse apagão que a gente está acompanhando aí, pelo menos agora em 3 estados, essa informação que chega lá do Ministério de Minas e Energia. Débora. Em 20 minutos, tudo pode mudar. Apagão em grande parte do país, do Brasil. Tem informações chegando agora com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, confirmando uma falha no fornecimento de energia em grande parte do Brasil. Vou ler a nota que foi enviada aqui. A gente tem mais informações, todos os detalhes com o nosso repórter Pablo Ribeiro. O Operador Nacional do Sistema disse que às 3h48 da tarde houve uma perturbação que causou desligamento de majoritariamente da região norte e nordeste do país, correspondendo a 22,5% da carga total naquele momento em operação. Em consequência dessa perda, segundo a nota, houve um funcionamento em primeiro estágio do esquema regional de alívio de carga do sistema sul, sudeste e centro-oeste, ou seja, uma sobrecarga nessas regiões com corte automático para os consumidores no montante de 4.200. Opa, tivemos uma falha aqui também na nossa conexão, né? Se tem a ver ou não, é outra história. Para resumir a nota do Pablo Ribeiro, a nota do Operador Nacional do Sistema Elétrico, houve essa falha, né? A palavra que eles usam é uma perturbação no Sistema Interligado Nacional, e isso causou desligamento do fornecimento de energia elétrica nas regiões norte e nordeste do país. Como o Pablo dizia, isso corresponde a mais de 20% da carga total, 22,5%. E aí, como consequência disso, eles entram em funcionamento um plano B, um primeiro estágio do esquema regional de alívio de carga, como é chamado, no sistema sul, sudeste e centro-oeste do país. Ou seja, na região sul, nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, houve um certo desligamento, ficaram desconectados do norte e nordeste do país. Por isso que foi rápido, por isso que alguns ouvintes de São Paulo, por exemplo, falam, foi questão de 10 minutos, 20 minutos já voltou, apagou, mas logo voltou. Porque logo em sequência, por volta de 4h15 da tarde, tinha sido já feita a recomposição de praticamente toda essa carga no sul, sudeste e centro-oeste do país. Segundo o Operador Nacional do Sistema, tem equipes nesse momento trabalhando para fazer o restabelecimento da energia elétrica nas regiões norte e nordeste do país. Ainda não há previsão para que a energia seja totalmente restabelecida, e as causas desse desligamento estão sendo investigadas ainda. Vamos até Manaus, tem destaque com o repórter Gustav Cervinka. Oi, Débora, a situação em Manaus aqui é de praticamente quase 1 hora sem energia elétrica em todos os bairros da cidade e também em regiões próximas, né? Alguns municípios próximos aqui da região metropolitana de Manaus, como Manacapuru, também está sem energia elétrica, outros estados da região também. Especificamente na cidade de Manaus teve um apagão envolvendo lojas, envolvendo também outros estabelecimentos comerciais. Os hospitais públicos, a informação que a gente tem é que não ficaram sem abastecimento de energia porque os hospitais têm o funcionamento de geradores de energia elétrica. Nesse exato momento, a energia volta a se estabilizar na cidade de Manaus aos poucos. A gente ainda não tem aqui uma dimensão do tamanho, né, desse prejuízo pela falta de energia elétrica e dos inconvenientes também para os cidadãos, mas a gente reporta aqui que houve sim, segundo a concessionária de energia elétrica do Amazonas, uma interrupção no Leão do Tucuruí que afetou aqui o abastecimento no estado do Amazonas. Obrigada, Gustavo, por suas informações. 4h51. Sul América, a vida é imprevisível e acredite, isso é muito bom.
Muitas mensagens chegando com os nossos ouvintes sobre falha no fornecimento de energia elétrica. Um ouvinte do Ceará mandou mensagem para cá falando que, segundo a concessionária local, a distribuidora de energia, a previsão de restabelecimento da luz só daqui 3 horas, segundo o nosso ouvinte. Ele diz, vamos aguardar ver se volta. São pelo menos 13 estados brasileiros com queda no fornecimento de energia, segundo o operador nacional do sistema elétrico, principalmente as regiões do norte e nordeste do país. Eu quero proteger os corais da Amazônia e empresas querem o petróleo da região. De que lado você está? Acesse defendaoscorais.org e assine a petição. Somos Greenpeace. É o motor mais forte da categoria, é o furgão que você queria e nem sabia. O menor custo de manutenção, se você dirige, toca até no coração. Vem de Daily Gran Furgone, vem de Daily Gran Furgone. Um furgão de peso com preço levinho, a partir de R$ 119.900. Daily Gran Furgone, vem de Daily Gran Furgone. Daily Iveco, carregada de potência. Financie pelo Banco CNH Industrial. Pedestre, use sua faixa. 4h54. Você continua na sintonia do Band News em alta frequência, acompanhando a nossa cobertura especial deste apagão em grande parte do país. Uma queda no fornecimento de energia elétrica que atinge principalmente as regiões norte e nordeste. Os ouvintes de Salvador falando do trânsito bastante complicado e o metrô sem funcionar nesta tarde. O que você leva em conta na hora de comprar medicamentos? Comodidade, facilidade, preço? Eu faço questão disso tudo em um mesmo lugar. Por isso, minha farmácia é Ultrafarma. Ela é craque em preços baixos. As facilidades são show de bola. E eu peço meus medicamentos aqui, da minha casa. Eu não é uma grande jogada. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Esta eu visto a camisa. Tem informações chegando agora do sul do país, de Curitiba, fala Lorena Pelanda. Algumas regiões do Paraná também ficaram sem energia elétrica agora à tarde. Em Curitiba, ouvintes relatam que ficaram sem luz por até meia hora em alguns bairros da capital. De acordo com a Copel, Companhia de Energia Elétrica do Paraná, foi feito um alívio de carga, que é uma manobra que consiste no corte automático de carga para equilibrar a geração de energia quando existe alguma interrupção no sistema interligado. A Copel afirma que foram apenas 6 minutos sem luz no estado, mas há relatos de ouvintes, como disse, que afirmam que a interrupção foi maior. Por enquanto, não há informações se a situação já foi totalmente normalizada. Obrigada, Lorena, por suas informações. A gente daqui a pouquinho vai abrir espaço para as notícias da sua cidade, da sua região. Tem informação chegando antes de Salvador com a Silvia Correia. Bom, Débora, já dura então 1h15 aproximadamente o apagão que atinge nesse momento pelo menos 3 estados do norte e do nordeste. Falta energia em Alagoas, Amazonas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Amapá, Rio Grande do Norte, Pará, Maranhão, Bahia e Tocantins. O apagão atinge todos os 167 municípios do Rio Grande do Norte, 63 dos 75 municípios de Sergipe e nos demais estados, pelo menos as capitais e regiões metropolitanas. Aqui na Bahia, Salvador está completamente sem luz. A queda também atinge a região metropolitana e cidades importantes do interior do estado. O polo petroquímico de Camaçari foi completamente liberado. Um ouvinte ligou para a gente e contou como foi isso. Como o polo está em risco, evasão, todas as atividades paralisadas e todos os colaboradores liberados por conta de um grande risco de acidente. As unidades de saúde funcionam com gerador, a gente ainda não tem notícia dos procedimentos cirúrgicos, se foram ou não cancelados. Há shoppings no escuro, shoppings funcionando com gerador, shoppings que fecharam, como o Center Lapa, que é um centro comercial aqui em Salvador. Telefones celulares completamente com serviço intermitente, alguns sem serviço. Todos os semáforos de Salvador seguem apagados, o trânsito é caótico na cidade, a gente monitora 315 quilômetros de ruas e avenidas aqui e agora mais de 100 já estão em estado crítico, segundo a entidade de trânsito, o órgão de trânsito aqui, que se chama Transalvador. O metrô está fechado, todas as estações de metrô de Salvador, as escolas já liberaram os alunos, situação bem complicada, Débora.
Pois é, depois a gente vai contabilizar os prejuízos, né, causados por essa queda no fornecimento de energia elétrica. Como a Silvia dizia, tem hospitais, tem funcionamento de medicamentos, pessoas que trabalham com refrigeração, né, algumas empresas que precisam de refrigeração de alimentos, de remédios, de aparelhos, enfim. Isso é algo que a gente vai falar depois, mais pra frente, no desenrolar dos próximos dias também, provavelmente, né? Não só em Salvador, mas em Fortaleza também tem muita mensagem chegando dos nossos ouvintes de Fortaleza. Todos os semáforos sem funcionar, informam aqui os nossos ouvintes. O trânsito está um caos. Em Feira de Santana, na Bahia, também muito trânsito. E nosso ouvinte de João Pessoa, o Pablo, diz que trabalha em uma empresa com filiais no Nordeste, todas sem energia elétrica. Pablo Ribeiro, do Rio de Janeiro, tem mais informações. Fala, Pablo. Pois é, Débora, vamos à nota do ONS explicando o que aconteceu. Às 3h48 da tarde houve uma perturbação no SIM. O que é o SIM? O SIM é a capacidade instalada de geração e é composta principalmente pelas usinas hidrelétricas distribuídas em dezenas de locais em diferentes regiões do país. Causou um desligamento de cerca de 18 mil megawatts, majoritariamente nas regiões Norte e Nordeste, correspondendo a 22,5% da capacidade total naquele momento. Em consequência dessa perda de carga, entrou em funcionamento o primeiro estágio do esquema regional de alívio de carga do sistema Sul, Sudeste e Centro-Oeste, segundo o ONS, Operador Nacional do Sistema, e com um corte automático de consumidores, e por isso tem muita gente falando de falta de luz. Aqui no Rio de Janeiro já começam as mensagens com mais frequência, principalmente da região oeste e norte da cidade do Rio de Janeiro, além de outros pontos da região metropolitana. Os sistemas Sul, Sudeste e Centro-Oeste ficaram desconectados do Norte e Nordeste. Às 4h15 da tarde já havia sido realizada a recomposição de praticamente toda a carga no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, mas faltava o Norte e Nordeste ainda. E as equipes do ONS estão neste momento dedicadas à recomposição dos sistemas nessas regiões do país, e as causas desse desligamento ainda estão sendo apuradas e novas informações devem surgir a qualquer momento. Ou seja, ainda não há previsão para que o Norte e Nordeste do país tenham já o restabelecimento da energia. Mas a informação que o ONS passou é que no Sul, Sudeste e Centro-Oeste essa recomposição já está praticamente terminada. E quando os ouvintes falam de pontos nessas 3 regiões do país ainda sem energia, é aquele efeito ainda colateral, né? Causado também, além do que a gente já costuma ter em vários pontos, em várias regiões do país, a falta de energia, mas em problemas pontuais. Como eu disse, aqui no Rio de Janeiro, principalmente nas zonas oeste e norte, e também em alguns pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro, também além do centro da cidade. Agora chega informação do centro da cidade. A gente não tem informações se os aeroportos do Rio de Janeiro foram afetados. O Santos Dumont fica no centro do Rio de Janeiro e o Antônio Carlos Jobim Internacional fica na zona norte da cidade.